maravilhosas! Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo. É um vídeo bate-papo, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre peso, imagem corporal. Eu sei que muitas de vocês... Eu recebi um comentário da Ladiane Jeremias. E ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela fez o desafio comigo quando eu fiz o desafio há bastante tempo atrás. Ela participou, ela é incrível, ela tá sempre aqui, sempre comentando. E ela falou um pouquinho, fez um comentário, né? Falando que por que eu parei de falar meu peso? Por que eu parei de falar meu peso se eu nunca me importei com o que os outros pensavam? Eu nunca me importei com o que os outros pensavam mesmo, né? Eu sempre falei o peso, independente se eu havia engordado, se eu havia emagrecido, eu sempre contei tudo pra vocês. E isso realmente sempre foi um diferencial aqui no canal. Eu sempre contei tudo pra vocês. Então, ela tava com essa questão aí do porquê que eu não havia contado meu peso, né? Por que eu não estava sendo honesta. Eu tive esse reganho de peso desse ano, que eu demorei muito tempo pra entender, porque eu sou uma pessoa completamente saudável. Eu treino 5, 6 vezes na semana, eu tô lá treinando, me dedicando, né? Eu amo essa vida saudável. Então, quando eu tive um reganho de peso esse ano, eu não compreendi. O que eu fiz de errado? Foi as minhas férias que eu tive algumas refeições a mais? O que aconteceu? O que eu fiz de errado para ter um reganho de peso, né? Então, eu fiquei muito mal com a minha imagem corporal. Eu fiquei muito mal mesmo, gente, porque eu começou a dar calor, gente, e eu fui experimentar roupas que eu usava no passado e que ficavam lindas em mim, e as roupas ficavam apertadas. E quando tu vai experimentar uma roupa e a roupa fica apertada, gente, é uma sensação assim, tu se sente derrotada. Eu chego a ficar com lágrimas nos olhos, assim, porque eu me senti derrotada. Como que isso aconteceu? Né? O que é que aconteceu? Onde que eu errei que eu tive reganho de peso? O que deu de errado? Se eu sempre fui tão consciente com a minha alimentação. Em momento algum nesse tempo, né, em que eu ganhei peso, vocês deixaram de ver a minha alimentação. Eu sempre gravei diário para vocês, então vocês mesmos acompanhavam que eu realmente tinha uma boa alimentação. Então, eu não compreendia. Daí eu comecei a achar que devia ser por causa das férias. Nas férias eu dei algumas escorregadas na alimentação. Mas daí eu já tava no foco de novo, né? Eu me lembro que eu contei pra vocês quando eu estava com 78 quilos, né? Que eu já tinha tido um reganho de peso, eu estava com 78 quilos, eu estava de dieta, gente, eu tava focada e eu engordei mais. Eu tive mais reganho de peso, eu engordei mais e eu cheguei num peso, assim, assustador. Eu cheguei em peso que eu fiquei assustada. De verdade, eu tô sendo super sincera com vocês, tá? E eu fiquei muito assustada. Então eu comecei a estudar. Vocês sabem que eu sou estudante de nutrição, né? E que eu amo nutrição. E que o meu foco de trabalho no futuro é o tratamento da obesidade. Porque eu acredito que como pessoa que faz, né, um tratamento aí para obesidade desde sempre, eu vou ter na minha vida profissional um conhecimento e um entendimento melhor do que é estar na pele do paciente. Eu vou entender melhor o paciente e o corpo do paciente. Então, eu acredito que eu vou ser uma excelente profissional nessa área. Modéstia muito à parte, tá? Muito à parte mesmo, porque eu acredito do fundo do coração que eu nasci pra isso. E daí eu comecei a estudar a fundo, né, o metabolismo. Eu comecei a estudar obesidade. Eu comecei a estudar tudo isso. E eu compreendi que o reganho de peso é uma parte natural do processo. Eu entendi que o reganho de peso é uma parte natural do processo, né? Como obesa em tratamento, infelizmente chega uma etapa que o reganho de peso acontece.
Quando eu compreendi isso, que eu comecei a realmente estudar o metabolismo, que eu comecei a estudar mais a fundo sobre metabolismo, hormônios, obesidade, tudo isso, eu realmente consegui ter uma compreensão melhor e consegui tirar a culpa de cima de mim. Então eu parei de pensar o que eu estava fazendo de errado e eu compreendi que aquilo ali era um processo natural e que o que eu precisava fazer era buscar estratégias para que meu corpo não seguisse o rumo do reganho de peso, que é o rumo natural do tratamento da obesidade, infelizmente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar estratégias e comecei a estratégia de ciclo do carboidrato, que tem sido aí uma estratégia que tem funcionado muito, de verdade, assim, que tem funcionado muito. Muito mesmo, assim, desde que eu comecei o ciclo de carboidrato, eu já perdi 3 quilos, né, e foi algumas semanas. Por que eu não contei meu peso pra vocês? Eu tava tendo aula nessa quinta-feira sobre transtorno alimentar, né, nutrição comportamental, tudo isso. E é um assunto que eu me interesso muito porque tem muito a ver com o tratamento da obesidade, é claro. Obesidade, né, é uma doença que tem muito a ver com o nosso comportamental, né? É claro que tem toda a parte do metabolismo, mas o que mais te atinge e te leva ao caminho da obesidade é realmente comportamental, é realmente a ansiedade, é realmente tudo isso. Então a nutrição comportamental é uma parte muito importante. Por mais que ela não seja tão especificamente a área de maior interesse, eu sei que ela vai ser muito importante na minha carreira e na minha vida e no meu próprio tratamento de obesidade. Enfim, eu estava assistindo essa aula e a professora falou várias coisas que eu identifiquei em mim e nos comentários que eu recebo aqui no YouTube também, né, que eu recebo muito comentário, muitos relatos de vocês, eu identifiquei várias coisas, né, eu tirei várias dúvidas com a professora e uma das coisas que a professora falou, que uma das maiores dificuldades que a gente tem na nutrição é imagem corporal. A gente consegue com mais facilidade resolver os problemas comportamentais do nosso paciente, os hábitos dos nossos pacientes. É mais fácil resolver essa parte do que resolver a forma como o paciente se enxerga, né? E eu também entendo isso. Porque isso é uma coisa que machuca a gente por dentro, né? Quantas vezes vocês, meninas, que estão aí lutando contra a balança, quantas vezes alguém falou alguma coisa que feriu vocês? Que por mais que a pessoa não tivesse a mínima intenção, pegou na ferida de vocês. A gente tem uma relação conturbada com a nossa imagem, infelizmente. E eu, por muitos anos, eu tive uma relação muito conturbada com a minha imagem. Muito conturbada. Demorou muito tempo pra eu começar a me ver no espelho, me aceitar e gostar do que eu tava vendo. Por quê? Porque meu corpo, ele nunca vai ser de uma pessoa magra, tá? Meu corpo, ele nunca vai ser de uma pessoa magra. Isso é um fato. Por mais que eu faça dieta, por mais que eu faça musculação, os traços da obesidade, eles sempre vão estar em mim, na minha pele, no meu corpo. Então, eu tô na academia. Assim que eu abro os braços, você percebe que eu era obesa. Entende? Assim que eu abro os braços, você percebe que eu era obesa. Assim que você me olha de lado, que você vê todas as estrias que eu carrego aqui no braço, você percebe que eu era obesa. Essa sou eu, tá, gente? Eu tô com um look da Shein que eu comprei, né? E eu tive por muito tempo relação conturbada com o meu corpo, com a minha barriga. Eu tenho muitas estrias, muitas estrias. Se eu baixar mais, vocês vão conseguir ver ainda mais. Eu tenho muito, tudo isso.
Por muito tempo eu não usei manga curta, por muito tempo eu não usei nada disso, por muito tempo eu cobri meu corpo, por muito tempo eu não me senti confiante em relação a ele. E eu tive sim, como toda menina que cresceu acima do peso, eu tive muitos problemas de imagem corporal. Entendeu? As pessoas já falaram crueldades imensas em relação ao meu corpo. Conforme eu fui passando pelo meu processo de emagrecimento, que vocês acompanharam, né? Porque eu tô aqui no YouTube já há 4 anos e vocês acompanharam o meu processo de emagrecimento e vocês acompanharam o processo de eu começar a tentar me gostar. E eu falei muito sobre isso nesses 4 anos, que a gente deve se olhar no espelho e começar a se ver com os outros olhos. A gente deve se olhar no espelho e parar de ver defeitos e começar a ver as nossas qualidades. Isso é um exercício que é extremamente importante e que é muito difícil da gente mudar. É muito difícil da gente perder as nossas inseguranças físicas relacionadas à nossa imagem corporal. A gente consegue sim mudar os hábitos. É que nem eu falar pra vocês, na época que eu já tava magra, que eu chegava numa loja e eu pegava sempre o GGG. Sempre, porque era isso que a minha cabeça dizia. Então, por mais magra que eu tivesse, na minha fase mais magérrima, eu sempre ia numa loja e pegava o GGG. Sempre. Isso já tava em mim, né? Então, eu sempre fiz luta, né? Eu sempre gostei de luta. Sempre que eu ia lutar com uma menina, eu sempre dizia: não posso lutar com ela porque eu sou muito pesada. Sempre. Porque eu sou muito pesada. E isso eu ainda não perdi, porque eu sou muito pesada. E no momento, nem que eu tive ganho de peso, eu tô mais pesada ainda. Mas enfim, foram 4 anos trabalhando pra melhorar a minha imagem corporal. Eu consegui mudar os hábitos muito antes de eu conseguir melhorar a minha imagem corporal. E tá tudo certo sobre isso, gente, tá tudo certo. Só que quando eu tive ganho de peso, pela primeira vez eu vi a minha imagem corporal abalada. Abalou. Pela primeira vez eu tive vergonha do meu corpo. Vergonha. Olhei assim e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? O que eu faço? E começou a vir gatilhos de pensamentos que eu tinha muito tempo atrás. Não vou sair para ver essa pessoa porque ela me viu quando eu estava com menos 6, 7, 8 quilos. E eu não quero que ela me veja mais gorda porque ela vai fazer algum comentário. Então, assim, toca em feridas muito profundas na gente, sabe? E eu tenho essas feridas que eu levei muito tempo para passar e para tentar amenizar. Só que elas deram uma aflorada quando eu tive reganho de peso. E eu não podia permitir receber comentários que talvez para vocês poderiam ser fontes de incentivo, mas para mim eram comentários que iam cair bem numa ferida, entende? Então eram comentários que iriam cair bem numa ferida que eu já tinha e que por muito tempo eu tentei curar. Entende? Então, assim, às vezes, se tu tá bem e tu recebe um comentário falando que tu tá gorda, tá ótimo, beleza, eu nem ligo. Mas se tu tá insegura e tu recebe um comentário falando que tu tá gorda, o teu mundo desaba. Entende? E naquele momento que eu me vi beirando chegar ao meu peso máximo, eu pensei, meu Deus, eu preciso, para eu conseguir botar em ação meu plano de emagrecimento, eu preciso estar bem emocionalmente. Se eu não estiver bem emocionalmente, nada vai dar certo, né? Então eu comecei a tentar ficar bem emocionalmente. Eu voltei para as artes marciais, que é uma coisa que me faz muito bem. E eu comecei a focar 100% em mim, em ficar bem. Ficar bem, ficar bem, ficar bem. E tem funcionado, porque eu tenho conseguido ter um foco absurdo, graças a Deus. Eu tenho conseguido ter bons resultados e eu já consegui perder 3 quilos dos 10 quilos que eu tive reganho. 10 quilos que eu tive reganho. Eu perdi 3 quilos já, então assim, eu tô muito feliz. Falta 7 quilos e foram esses 3 quilos em algumas semanas, tá? Então eu tô muito feliz.
Mas eu não podia permitir que isso acontecesse, sabe? Eu sei que pra vocês é importante eu falar meu peso. Eu sei que pra vocês é importante saber do meu peso, é importante que eu venha aqui e que eu fale pra vocês, olha, eu peço celeu tanto, estou perdendo celeu tanto. Eu sei que isso é uma motivação a mais pra vocês e eu sei que eu não falar meu peso e só falar, eu já perdi 3 quilos e tal, eu sei que isso é muito vago. Eu sei que isso é muito vago. Só que no momento eu preciso priorizar o quê? A minha saúde mental, a minha autoestima, que eu estou tendo de volta, graças a Deus. Porque a nossa autoestima volta a melhorar a partir do momento que a gente começa a realmente melhorar a nossa alimentação, nosso tudo, e a realmente começar a ver resultados. Então, a minha autoestima tá melhorando agora, graças a Deus. E eu não quero permitir alguém chegar aqui e tocar numa ferida minha, entende? Eu não quero... É a mesma coisa, vocês devem entender, quando vocês vão pra casa de algum parente e o parente fala que vocês engordaram. Isso não é legal. E eu sei que eu gravo pra internet, eu sei que eu falo de emagrecimento, eu sei que eu tô aqui dando minha cara a tapa. Mas não é porque eu tô aqui dando minha cara a tapa, porque eu quero levar um tapa. Então, eu estou fechando essa porta para simplesmente eu não ter as minhas feridas tocadas, para ninguém me atingir, porque muitas vezes as pessoas falam na boa intenção e acabam tocando em feridas que você tem, sabe? É por isso que eu acho importante a gente enfatizar que a gente jamais deve fazer comentário algum sobre o corpo de ninguém. De ninguém. Se a pessoa não te perguntou, você não faça. E se a pessoa te perguntou, você faça com a maior gentileza possível. Entendeu? Como você gostaria de estar ouvindo aquilo se você fosse ela. Você tem que ter cuidado com a emoção do outro. Então é isso, gente. É por isso que eu não tenho contado meu peso pra vocês. E, sinceramente, eu não sei ainda se eu estou pronta pra contar. Porque não vou contar agora. Mas quem sabe do meu peso já tem uma noção aí. Tive reganho de 10 quilos. Já perdi 3. Graças a Deus. Falta 7. É isso. É isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Por que eu não estou falando do meu peso? É por mim. Basicamente isso. Por mim. Vocês têm que confiar em mim por um tempo, tá, gente? Eu acredito que eu tô me preparando, eu tô ficando pronta. E eu acredito que nas próximas semanas eu já vou alcançar a meta que eu quero alcançar. E eu tô deixando toda a anotação dos meus pesos no aplicativo da Growth. E a gente vai conferir. Eu vou mostrar pra vocês, mas não vai ser hoje. Vai ser um belo dia. E tá chegando esse dia, tá, gente? Eu só preciso me blindar para que os comentários negativos não toquem nas minhas feridas. Tá bom, meus amores? Eu sei que vocês me entendem. Assim como eu também compreendo completamente vocês terem certa frustração por eu não falar meu peso. Eu entendo vocês me entendem e tá tudo certo, né? O importante é a gente estar aqui junto, assim, incentivando, tá bom? Um beijo imenso, até mais.